Porque tem Aliás, essa é uma bandeira que o Trump usou na presidência dele toda, cobrando que outros países contribuíssem para os órgãos internacionais, como os Estados Unidos faziam. E é preciso deixar Israel corretamente. E ele Claro. se que um palestino. Eles não gostam dele porque ele é um péssimo palestino, é um fraco. E ele pede uma contribuição proporcional aos países, né? Sim, porque tem a regra, só que ninguém cumpre a regra. O Brasil é o primeiro a não cumprir, por exemplo. Você vai ficar na OTAN ou você vai sair da OTAN? As nossas forças residem com Ele não está identificando onde está a câmera, será? Se a gente pode evitar uma guerra... A CNN dá uma ajudinha, né? A gente tem que fazer mas você vê que está difícil. O Trump olha para frente, ele olha para o lado. Seguir avançando. Um ataque contra um membro da OTAN é um ataque contra todos os membros da OTAN. A gente não pode deixar Putin entrar e controlar a Ucrânia e depois seguir a assumir o controle da Polônia. Ele não faz ideia do que ele está falando. E temos 50 outras nações pelo mundo que apoiam a Ucrânia, incluindo Japão, Coreia do Sul, porque eles entendem que essa situação é uma ameaça à paz mundial. Nenhuma guerra na Europa vai ser contida só dentro da Europa. Presidente Trump, só para continuar, o senhor apoia a criação de um Estado palestino independente para ter paz na região? Eu vou responder, mas antes disso, o problema que nós temos é nós gastamos todo o dinheiro. Então, eu fiz vários acordos comerciais com as nações europeias, porque, se você combinar, eles têm praticamente a mesma economia que tem os Estados Unidos. E eles não querem carros, não querem nada que a gente produz, mas a gente tem que pegar os carros, a agricultura, os produtos alimentícios, e eu mudei isso. Mas o que eu mudei mais foi eles não querem pagar. E o único motivo que ele agora consegue jogar esses joguinhos com a OTAN é que eu falei, e ele está certo quanto aos bilhões de dólares, eu falei, não, eu não vou apoiar a OTAN se eles não pagarem. E me fizeram essa pergunta, você nos protegeria da Rússia? E na reunião secreta dos 28 estados, na época, 28 nações, disseram, não, eu falei, se você não pagar, eu não vou fazer isso. E o que aconteceu? Bilhões e bilhões de dólares começaram a fluir nos meses seguintes. E agora a gente voltou à mesma posição, nós estamos pagando a conta de todo mundo. Falando da democracia, ex-presidente Trump, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre o dia 6 de janeiro de 2021, após você incitar os seus seguidores naquele dia, alguns invadiram o Capitólio para interromper os votos eleitorais. Como presidente, o senhor jurou preservar, proteger e defender a Constituição americana. O que o senhor diz aos eleitores que acreditam que o senhor violou esse juramento através da sua ação ou falta de, e tem a preocupação? Bom, eu não acho que eles acreditam nisso. Eu vou falar uma coisa sobre 6 de janeiro. No dia 6 de janeiro, nós tínhamos uma fronteira excelente. Ninguém entrando, muito poucos. Em 6 de janeiro, nós éramos independentes em energia. Tínhamos os impostos mais baixos. O menor número de regulações. Em 6 de janeiro, nós éramos respeitados em todo o mundo. E aí esse aqui entrou e agora nós somos um bando de idiotas. O que aconteceu com a reputação dos Estados Unidos sob a liderança desse homem é terrível, incluindo um montante de armas, quando ele vai atrás dos seus oponentes porque não consegue derrotá-los. O senhor tem mais 80 segundos. O que o senhor diria aos eleitores que acreditam que o senhor violou o seu juramento? Já vai ter intervalo. Do dia 6 de janeiro de 2021 e se preocupam do senhor fazer de novo? Eu não falei isso para ninguém. Eu disse de forma pacífica e patriótica. E a Nancy Pelosi, se você assistir às notícias de 2 dias atrás, houve aí um documentarista, como dizem, mas ela fala, não, é minha responsabilidade, era eu a responsável, porque havia ali 200 guardas e ela recusou, aliás, eu tenho isso por escrito, o prefeito de Washington recusou, eu ofereci 10 mil, porque eu conseguia ver. Eu tinha quase nada para fazer, me pediram para fazer um discurso, eu conseguia ver o que estava acontecendo. Todo mundo fala que, eu preciso estar lá no dia 6, e eu falei, quer saber? É bastante gente vindo, dava para sentir. Você conseguia sentir, você também. E eu falei, olha, a gente vai ter alguma Guarda Nacional, e eu ofereci, e ela hoje admite que ela recusou. E foi no mesmo dia. Eu não sei, ela não pode aqui estar feliz, porque eu estou revelando que ela é uma mentirosa. Ela falou, eu tenho responsabilidade total sobre 6 de janeiro.
Presidente Biden. Olha, Jogou para ex-presidente da Câmara dos Deputados, lá dos representantes. Ele ficou no Salão Oval por 3 horas. O vice-presidente implorando que ele fizesse alguma coisa, e outros republicanos também, que ele pedisse que parassem. Ele fala dessas pessoas como se elas fossem grandes patriotas americanos. Ele diz que não vai dar o perdão presidencial, vai dar o perdão presidencial pelo que eles fizeram. Eu não sei quantos casos foram apresentados em todos os tribunais. E todos dizem, não, é responsável, ele é responsável pelo que foi feito. Ele não fez Agora o tradutor bem ruinzinho. Impedir essas pessoas. As pessoas têm de ser presas. E ele tem que ser responsabilizado. E agora ele está dizendo que se ele perder de novo com esse mimimi que ele faz... Presidente Trump? O que fizeram para algumas pessoas que são inocentes, você devia ter vergonha pelo que fez. Você destruiu as vidas de tantas pessoas. Parece uma discussão parecida com o que a gente tem aqui, né? Em várias outras cidades, em Minneapolis, fizeram ali com os incêndios na cidade toda. Se eu não tivesse trazido a Guarda Nacional, a cidade teria sido destruída. Quando você olha para tudo isso, ele tirou partes de Seattle. Eu tentei trazer a Guarda Nacional, eles viram o que estava acontecendo e fugiram imediatamente. O que ele disse sobre toda essa questão está tão fora da casinha. Só tem uma coisa. O comitê não selecionado, que é basicamente republicanos terríveis, que agora já saíram do mandato, todos democratas, destruíram e deletaram todas as informações que encontraram, porque descobriram que nós estávamos certos. Deletaram e destruíram todas as informações. Eles deviam estar na cadeia por isso. Se um republicano tivesse feito isso, estaria preso. Obrigado, presidente Trump. Presidente Biden, 1 minuto. Nós temos um condenado aqui no palco. Esse homem aqui ao meu lado. E o que ele está dizendo aqui... Ele não olha para frente, cara. Que engraçado. Não houve nenhum esforço feito por ele para parar a invasão do Capitólio. Todos que forem condenados têm de ser condenados, merecem ser condenados. Eles quebraram portas, janelas, ocuparam escritórios, viraram mesas, derrubaram estátuas. A ideia de que essas pessoas sejam patriotas, faz favor. Nos debates que nós tivemos, na primeira vez que nos combatemos, ele falou sobre os Proud Boys, falou para eles aguardarem. Ele vai denunciar as pessoas agora que a gente está falando? Você vai denunciar as pessoas que atacaram o Capitólio? O que você vai fazer com as pessoas que atacaram o Capitólio? Eu vou dar ao senhor 1 minuto, presidente Trump, para uma outra pergunta que eu tenho para o senhor. Ele deu uma renascida, viu? Será o senhor? Uma acordadinha, vamos dizer. Que se reeleito, o senhor teria todo o direito de ir atrás dos seus oponentes políticos. O senhor mencionou membros do comitê seleto do 6 de janeiro indo para a cadeia. O seu oponente está aqui no palco. O senhor pode esclarecer o que significa que o senhor tem o direito de ir atrás dos seus oponentes? Olha, eu disse que a minha retaliação vai ser o sucesso. Eu vou tornar esse país um sucesso novamente, porque agora ele está fracassando. A minha retaliação vai ser o sucesso, mas ele fala de um criminoso condenado. O filho dele é um criminoso condenado, em um nível muito alto. Foi condenado várias outras vezes, talvez devia ter sido condenado anteriormente. Mas o Departamento de Estado deixou que o crime saísse do prazo de condenação. Então, várias outras coisas que ele fez, todas as mortes que nós vimos na fronteira, dizendo para os ucranianos que ganhariam $1 bilhão. Se eu tivesse dito isso, seria um quiprocó. Nós não vamos dar isso para você, $1 bilhão, a menos que mudem a acusação contra o meu filho. O senhor tem sorte, eu não fiz nada de errado. Nós tivemos um sistema que foi fraudado, eu não fiz nada de errado. Obrigado, presidente Trump. Presidente Biden, falando com o senhor gostaria de responder? O senhor tem 1 minuto. A ideia de que eu tenha feito alguma coisa errada no que você falou é um ultraje. Mentira é o que você está dizendo. A ideia de você ter o direito à retaliação é errada.
Nenhum presidente falou dessa forma na história dos Estados Unidos. Nenhum. Os crimes dos quais você é acusado, quantos bilhões de dólares que foram? Que você pagou para calá-la, para comprar o silêncio dela? Você fez sexo com uma atriz pornô, não foi? Quando a sua esposa estava grávida? Que baixaria. Você tem a moral de um gato de rua. Primeiramente, eu não fiz sexo com uma estrela pornô. Número 2, aquele foi um processo que foi trazido e nós tivemos um membro do Departamento de Justiça para julgar. Ele vai, vamos entrar com recurso e nós tivemos um terrível juiz, um democrata, um promotor, todos democratas de alto nível, tanto no lado civil quanto no criminal. Basicamente, ele estava perseguindo um adversário político porque achou que fosse me condenar, mas quando o público descobriu esses processos, porque entendiam mais do que ele não tinha a menor ideia do que eram os processos. Mas quando descobriram sobre esse processo, o que aconteceu foi os meus números nas pesquisas subiram ainda mais e nós ganhamos mais recursos, levantamos mais recursos nas últimas semanas do que qualquer outra campanha já conseguiu no mesmo período. Centenas de milhares de dólares começaram a entrar porque é um golpe, é um cara que está atrás do adversário político porque não quer ganhar de uma forma justa. Obrigado, presidente Trump. Presidente Biden, o senhor disse que Donald Trump e seus apoiadores estão determinados a destruir a democracia americana. O senhor acredita que as dezenas de milhões de americanos que provavelmente votarão para o presidente Trump votarão contra a democracia americana? Quanto mais eles sabem sobre o que ele fez, sim, eu diria que sim. E ele tem muitos outros casos que vão surgir ainda, estão por vir. Tem muitas acusações que ainda estão por vir. E eu sei que ele tem problemas. Você já viu algum presidente falar que vai fazer retaliação? O que me fez concorrer depois que meu filho morreu foi... Meu filho morreu por causa do Iraque. Eu vi as pessoas que estavam com suásticas e com tochas. As pessoas fazendo o que aconteceu na Alemanha antes. Uma jovem mulher falou com sua mãe e perguntaram para ele: o que você acha dessas pessoas? As pessoas... E ele falou, olha, essas pessoas são boas pessoas, tem boas pessoas dos dois lados. Em Charlottesville, quando você pensa em tudo que aconteceu com pessoas negras e as outras que estavam na insurreição ali com suásticas, pessoas com suásticas são pessoas de bem? Olha, esse cara não faz ideia do que é a democracia americana. Presidente Trump? Jake, vocês sabem que essa história foi completamente destruída, porque quando se olha para a frase que eu disse, eu sou completamente exonerado. Ele fala que concorreu por causa de Charleston. Ele concorreu porque era a última chance. Ele não está preparado para ser presidente. E é ridículo. Nós estamos tentando aqui ter um debate. Ele está tentando justificar a presidência dele. Sem nenhuma sombra de dúvida, foi a pior presidência na história do nosso país. Nós não devíamos estar tendo um debate sobre isso, não tem um debate para ser tido. E você vai ver, isso já foi desmentido em todo lugar. Todos os âncoras já desmentiram. E outro dia mesmo, isso já foi completamente desmentido. É uma história completamente mentirosa, ele sabe, e ele não concorreu por causa de Charlottesville. Foi só uma desculpa. Presidente Biden? Aconteceu. É só você ouvir o que foi dito. Está muito bizarro, ele virado. A CNN não consegue dar close. E eu concorri à presidência porque um cara como esse pode ser eleito. Pessoas que estão com tochas na mão. Ele fala que as pessoas são boas pessoas. Esse cara não pode ser presidente. A ideia disso tudo ser mentira, mas nós vimos com os nossos próprios olhos. Nós vimos o que aconteceu no dia 6 de janeiro. Nós vimos as pessoas quebrando as janelas. Olha, 40 dos 44 principais executivos que trabalhavam com ele não estão com eles, não estão apoiando eles dessa vez. Por quê? Porque conhecem ele muito bem. Trabalharam com ele, por que não estão apoiando ele dessa vez? Obrigado, presidente Biden. Nós voltamos com mais do debate na CNN.
Aê, boa. Finalmente. Agora, cara, incrível. Incrível essa sinalização que o Biden passa de fraqueza, porque, como eu estava dizendo, qualquer candidato, sobretudo para presidente dos Estados Unidos, né, um país altamente militarizado, onde você tem uma população do interior que lida com arma, porque caça, porque tem essa tradição, essa cultura, e está sempre vendo os Estados Unidos como essa superpotência que é o xerife do mundo e etc. No fundo, o norte-americano médio, ele acha que os Estados Unidos têm que ter esse papel, mesmo que ele não simpatize com Trump. E aí você vê um chefe de Estado, né, um atual presidente, pleiteando mais 4 anos de governo, quer dizer, não tem nada para melhorar nessa situação do Biden, e ele ali, assim, sem conseguir olhar reto para a câmera, com essa fala dele, né, difícil, arrastada, a mãozinha que vai assim meio durinha e tal, aquele olho que parece que tomou uma mega injeção de botox para ficar com o olho aberto, é constrangedor. É constrangedor. Agora, sobre a estratégia do Trump, eu achei muito boa, porque ele está sendo o moderado do debate, né? Quando o assunto foi aborto, o mais moderado ali parece ser o Trump, né? O Biden foi colocado como o cara que faria um aborto de 9 meses, assim como o governador da Virgínia, enfim. Na questão de geopolítica, o Trump, claro, ele tem o jeito dele, né, de dizer, eu vou resolver isso até dia 20 de janeiro, né, antes mesmo da posse, ele vai resolver o caso da Ucrânia. Só que, assim, por mais que tenha essa questão da narrativa que ele faz e tudo mais, os fatos pesam a favor dele. Durante o governo dele, o mundo não estava tão imerso em tantas guerras como está hoje. Né? O que sobra para o Biden é fazer um ataque ao Putin, atacar o Hamas, etc. Mas o que de fato está sendo feito contra esses caras? Porque eles estão mais fortes do que nunca. A gente precisa ter isso sempre em mente. E é mais do que a força, né? É a ousadia. Essa ousadia era contida, e agora ela não está mais contida. Não está mais contida, exatamente. Os caras não têm medo de fazer esse tipo de ataque contra alguém que seja aliado dos Estados Unidos. Esse é o lance principal. E é o que o Trump falou. O Irã nunca teve tão forte, nunca teve tanto fazendo parceria com Rússia, com China, até com a Coreia do Norte aí no bolo, com vários outros países tocando tecnologia militar e afrontando mesmo os Estados Unidos e os aliados dos Estados Unidos. Isso acontece, claro, por várias questões, mas também por falta de liderança, por falta de alguém que imponha respeito, né, no tabuleiro. Sim, e tem um ponto interessante, se você olhar a dinâmica do debate, pautas de costume, o Trump ganhou de lavada, justamente por essa estratégia bem sucedida, onde o Biden, que ficou aí mas colocando o Rainbow Flag na Casa Branca, né, com jogo de luz. É um radical woke e um cara com concepções moderadas. Preocupado com o futuro da juventude norte-americana. Exato. Então, nesse campo, o Trump ganhando de lavada, o Biden completamente perdido, porque ele, assim, o Biden, um senhor de 80 anos, ele cresceu num mundo onde não existia isso, né? Ele pegou, assim, resquícios muito presentes da segregação racial que existia nos Estados Unidos. Ainda hoje existe, mas era muito, assim, muito clara e cotidiana. Mesmo a lida com homossexuais e tal, ele vem desse universo bastante antipático aos homossexuais e tal, e agora ele foi transformado num personagem que apoia que bebe a Bud Light. Exatamente, as causas progressistas. Aí, quando vai para geopolítica, o Trump ganha pela força que ele demonstra, né? Pela palavra firme, pela posição de que não, eu vou resolver porque comigo não era assim e tal, não sei o quê. Então ele passa essa sensação de, esse cara é o líder do exército. Esse cara vai enquadrar o Putin e tal.
Só que aí, onde o Trump perde? Nessas questões pessoais. Então, o 6 de janeiro, Exatamente. onde não tem muito o que ele falar. Pô, foi um bando de doido que invadiu o Capitólio. E, ele Sim. e a manifestação dele foi uma manifestação que, sim, foi de apoio a esses caras. Foi de apoio. E o que ele pode dizer ali é: eu não sabia, eu não tinha as informações. Esse negócio da Guarda Nacional, que deve ter sido verdade, que alguém com juízo dentro do governo dele deve ter oferecido Guarda Nacional para Nancy Pelosi, isso aí alivia um pouco a barra. Né? Então ele tem que ficar omitindo ou falando que ele não falou. Olha, no começo do debate a gente falou que poderiam ter drogar o Biden, aí alguma coisa. Cara, assim, ele tá lobotomizado. Né? Ele já não controla o próprio corpo. Assim, cara, que loucura. Não é nem questão de o governo, a ideologia. Cara, não tem como. Uhum. É muito vergonhoso para um eleitor no meio de uma disputa, né, bem polarizada. É muito vergonhoso para o eleitor ter que defender o voto no Biden. Né? Não tem, né? O cara vota contra o Trump. Exato. A favor do Biden não existe. Mas é aquele voto contra cheio de justificativas e constrangimento e tal. É ruim. Entendeu? E outra coisa, o voto não é obrigatório. Aí o democrata que não vai votar no Trump, ele fica desanimado de sair de casa. Com certeza. E aí você tem um cenário, né, voltando a falar do Kennedy, você tem um cenário onde, em razão dessa fraqueza do Biden, provavelmente nós teremos nessa eleição o maior resultado de um candidato independente da história dos Estados Unidos. Deve superar o Ross Perot, porque ele está conseguindo se inscrever nos estados como candidato. Interessante que ele criou um partido, né? Ele precisa ter mínimo de assinaturas em cada estado para entrar lá na cédula, né? Porque a eleição é estadual, na verdade. E aí ele criou um partido em alguns estados onde ele, para estar na cédula, precisaria de menos assinaturas através de um partido do que como um independente. E aí ele cria esse partido We the People e ele está sendo super bem sucedido em conseguir as assinaturas, e ele acabou sendo sufocado, não foi expulso, mas ele foi sufocado dentro do Partido Democrata, porque, obviamente, numa disputa com Biden, ficaria muito evidente a sua melhor posição para ser o candidato, e agora eles tentaram, né, desincentivar essa candidatura de qualquer maneira, mas ela vai seguir, aparentemente, até o final. Agora... O que foi aquele momento que os dois ficaram discutindo se a idade deles, se eles estavam em forma, né, para ser presidente e tudo mais? Então, era o negócio do golfe. Essa parte foi meio constrangedora, eu confesso. Enfim, o pessoal que não entendeu, né? O Trump é dono de um monte de campos de golfe pelos Estados Unidos, assim, lugares bem bonitos, emblemáticos e tal. E ele, obviamente, ele joga golfe. E aí ele dizendo que acabou de ganhar 2 campeonatos de golfe. E assim, diferente do Brasil, que golfe é um esporte elitista, nos Estados Unidos o golfe é um esporte meio que comum. Assim, você tem muito campo de golfe pelo país, muita gente joga golfe, é bem popular e não é um esporte necessariamente elitista. E aí a resposta do Biden foi dizer que ele conseguiu ter lá um ranking de golfe quando ele era vice-presidente. Só que, porra, ele foi vice-presidente há 12 anos. Entendeu? Porra, até o Andrew Yang, que debateu com o Biden em outras oportunidades, falou: olha, voltou, esse cara que tem aí não é nem comparado com o que eu já debati. Não dá. Deixou. Depois do seu mandato. Estamos numa situação na qual... Agora é a parte finalzinha aí, deve ser as conclusões. O sistema de impostos seja justo. Pergunto a todos aqui que estão assistindo o debate. Você acha que esse sistema de imposto é justo? Ninguém com menos de
ganhando menos de $40 mil, vai ter um aumento nos impostos. Mas esse cara aqui aumenta os impostos por causa do déficit. Ele aumentou a inflação devido Cara, $40 mil ano é à gestão da população pobre Ele bem no início de carreira. aumentar Ele o realmente imposto aumentou com esses 10% que ele vai colocar nas tarifas Oi? de inflação. Depois eu falo. Perguntou se ele realmente aumentou O Medicare, O quê? a impostos. possibilidade do Medicare Esse lance dos $40 mil por de ano. negociar preço de medicação com as Não, grandes farmacêuticas. os impostos aqui estão muito pesados. Nós conseguimos reduzir a $35 em vez de $400 o custo da medicação. E não mais do que $2 mil, independentemente do remédio a ser prescrito. O impacto na dívida seria de $160 bilhões em 10 anos. E eu vou disponibilizar esse acesso a todos os idosos e todos os americanos. E ele quer eliminar esse acesso. Eu vou garantir creche. Eu vou garantir crédito para que as pessoas consigam bancar a creche. Pô, Vou garantir juros altos, vai dar crédito para garantir. com as Não faz tubulações para que as pessoas não tenham problemas de saúde. Nós vamos continuar combatendo a inflação para que as pessoas tenham uma boa Obrigado, situação. presidente Biden. Presidente Trump, o senhor tem 2 minutos. Como muitos políticos, esse é só um resmungão. Ele fala, a gente quer isso, quer fazer aquilo, a gente quer esse imposto, aquele imposto, mas não faz nada. A única coisa que ele faz é tornar o nosso país mais inseguro, permitindo que milhões e milhões de pessoas venham aos bandos pela nossa fronteira. Nós tivemos aquele desastre no Afeganistão, nós não impedimos Israel, é algo que não devia nunca ter acontecido. Irã estava quebrado, qualquer pessoa que fizesse negócios com o Irã não podia fazer negócios com os Estados Unidos. O Irã estava quebrado, não tinha dinheiro para Hezbollah ou qualquer outro grupo, não tinha o dinheiro. Mais uma vez, a guerra da Ucrânia nunca devia ter acontecido. Ele fala dessas coisas, mas ele não fez nada. 3 anos e meio, nós estamos num inferno. Nós temos todas essas pessoas fazendo motins em todo o mundo. Você falou de Charlottesville, nós estivemos aqui sem Charlottesville. Todo o país está eclodindo porque não respeitam o presidente, precisam respeitar o presidente, não respeito mais pelo presidente ao redor do mundo. Nós reconstruímos as Forças Armadas, o maior corte de impostos da história. O motivo de ele ter empregos é porque eu cortei as regulações que permitem empregos. E ele restaurou tudo. Tudo que nós fizemos, ninguém nunca havia visto antes na história. Do lado médico, nós podemos tentar os materiais aeroespaciais. Ele diz que as pessoas estão indo para a Ásia para conseguir medicamentos de tratamento. 42 anos é o que está acontecendo, mas o que nós fizemos foi incrível. Escolhas para os nossos soldados, em vez de esperar 3 meses para ter uma consulta médica, eles podem ir para os consultórios e tomarem cuidado para si mesmos. E por isso que eu tive o maior nível de aprovação entre os veteranos. Nós somos uma nação em declínio, mas não vai mais ser. Nós seremos grandes novamente. Muito obrigado, ex-presidente Trump, presidente Biden. Fique conosco. Nós teremos agora uma análise completa deste debate. Aí. Anne Burnett, em seguida, após o final. Tira o som. E aí, cavaleiro? Boa. Vamos aí para rodada final aí. Cara, assim, não tem muito o que dizer, né? Não teve um debate, de fato. O Biden, ele deu algumas reacordadas, na verdade, quando ele acusou o Trump, só. Ao falar do 6 de janeiro... ao falar de condenação dele, né? Que, aliás, ele abaixou bastante o nível, né? Falou, você fez sexo com uma porn star, você tem o caráter de um gato sujo, falou algo nesse sentido. Depois, um outro momento também, ele deu uma boa baixada aí no nível. Aliás, lá é muito mais comum, né? Aqui que a gente acha que vai aparecer alguém do TSE mandando o candidato parar de falar, né? Não, é que no manual do TSE já vai estar dizendo quais as palavras que você vai usar, que você não pode usar, né?
Ultra verdade. regulado o Brasil. E aqui é liberdade de expressão total.